Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Rafael. Eu sou engenheiro eletricista, linguista e professor bilíngue de matemática e física. E neste vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre a diferença entre arranjos e combinações por meio de 8 questões de concursos públicos. Vamos começar? Em análise combinatória, frequentemente lidamos com problemas que são classificados como problemas de permutação, arranjo ou combinação. Vejamos a diferença. Considere as letras A, B, C, D e E. Vamos dispô-las de formas distintas, sem repetição. Quando o número de letras é igual ao número de posições ou espaços a serem preenchidos, trata-se de um problema de permutação. Todavia, quando o número de posições ou espaços a serem preenchidos é menor que o número de letras, trata-se de um problema de arranjo ou combinação. Se a ordem importa, isto é, se ABC é diferente de CBA, então se trata de um problema de arranjo. Se a ordem não importa, como quando ABC é igual a CBA, então se trata de um problema de combinação. Neste vídeo analisaremos apenas arranjos e combinações e a diferença entre eles. Exercício número 1. Deseja-se formar senhas compostas por 3 letras distintas, usando as 26 letras do alfabeto. Determine o número de senhas possíveis. Esta é a questão. Vamos à sua solução. O exercício requisitou que calculássemos o número de senhas formadas por 3 letras distintas a partir das 26 letras do alfabeto. Deste modo, como elas devem ser distintas, entendemos que senhas do tipo AAA ou DDD são proibidas. Outro sim, observamos que senhas do tipo ABC e CBA são distintas, uma vez que a ordem das letras é relevante. Desta maneira, concluímos que trata-se de um problema em que a disposição dos elementos importa, isto é, este é um problema de arranjo. Consideremos, portanto, 3 posições a serem preenchidas. Para a primeira posição, há 26 possibilidades. São 26 letras. Para a primeira posição, temos 26 possibilidades de letras. Uma vez escolhida a primeira letra, restam 25 opções para a segunda posição, pois não é permitida a repetição, já que usamos uma letra aqui. Para o preenchimento deste espaço, teremos 25 possibilidades, uma vez que repetição é proibido. De forma semelhante, para a terceira posição, restam 24 possibilidades, já que 2 delas já foram utilizadas. Como eu já usei uma letra aqui e outra aqui, para o preenchimento deste espaço terei 24 possibilidades, uma vez que todas estas letras devem ser distintas. Não podemos usar 26, 26, 26 ou
26, 25, 25, porque não podemos repetir as letras. Fazendo a multiplicação destes valores, obtemos 15.600 senhas diferentes para o caso em que não podemos repetir a letra. As letras devem ser distintas. Este número é equivalente ao fatorial de 26 dividido pelo fatorial de 23, que é igual a 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 fatorial dividido por 23 fatorial. Cortamos este com este e isto fica igual a 26 vezes 25 vezes 24. Aqui entendemos a fórmula do arranjo, pois o arranjo de 26 letras tomadas 3 a 3 é igual a 26 fatorial dividido por 26 menos 3 fatorial, que é igual a 26 fatorial dividido por 23 fatorial. Esta fórmula do arranjo se equivale a este resultado que nós concluímos a partir da interpretação do problema. Isto é, nós descobrimos que é arranjo a partir da interpretação do problema. Nós não impomos inicialmente que é arranjo. Nós descobrimos que é arranjo a partir da interpretação do problema. Interpretação. Na expressão ANK igual a N fatorial dividido por N menos K fatorial, o termo N fatorial representa o número total de maneiras de ordenar os N elementos distintos. Entretanto, em problemas de arranjos, deseja-se formar sequências ordenadas de apenas K elementos e não N elementos. Ao considerar N fatorial, inclui-se também as permutações dos elementos que não participam da sequência. Para corrigir esse excesso, divide-se por N menos K fatorial, que corresponde ao número de maneiras de ordenar os elementos excedentes. Dessa forma, obtém-se exatamente o número de sequências ordenadas de K elementos distintos escolhidos dentre N, caracterizando o arranjo no qual N é maior do que K. Isto é tudo para o exercício número 1. Vamos agora ao exercício número 2. Exercício número 2. Uma senha é formada por 4 dígitos escolhidos entre os algarismos de 0 a 9. Determine quantas senhas podem ser formadas. Esta é a questão. Vamos à sua solução. Observe que esta questão é semelhante à anterior, com a diferença de que aqui as senhas são formadas por algarismos em vez de letras. Cada senha deve conter 4 dígitos distintos. Inicialmente, nota-se que as sequências 0, 1, 2 e 3 e 3, 2, 1 e 0 são distintas, pois a ordem dos algarismos é relevante. Assim,
Trata-se de um problema em que a disposição dos elementos importa. Este é um problema de arranjo. Consideremos, portanto, 4 espaços a serem preenchidos com os algarismos da senha. Para o primeiro espaço, temos 10 possibilidades, de 0 a 9, incluindo o 0 e incluindo 9, temos 10 algarismos. Para o segundo espaço, teremos somente 9, uma vez que um já foi usado e não podemos repeti-lo. Para o terceiro espaço, teremos 8 possibilidades, uma vez que 2 já foram usados aqui e aqui. E para o último, teremos 7 possibilidades, uma vez que 3 já foram usados aqui. 10 menos 3, 7. Teremos 7 possibilidades de algarismos para o preenchimento do último espaço. E se multiplicarmos estes valores, encontramos 5.040 possibilidades de senhas. E este número é equivalente ao arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4. Veja que isto é equivalente a 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial, que é o arranjo de 10 algarismos tomados 4 a 4, ou seja, 10 fatorial dividido por 6 fatorial, que é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial, que é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que é exatamente o que já havíamos encontrado aqui. Ou seja, nós não impomos, isso é muito importante, nós não estamos impondo que deve ser um exercício de arranjo, resolvido através da fórmula de arranjo. O que nós estamos fazendo é interpretar o problema e, a partir da interpretação do problema, estamos entendendo que ele é solucionável por meio da expressão de arranjo. Interpretação. Não utilizamos somente 10 fatorial, porque isto significaria que estamos considerando o número de permutações completas dos 10 algarismos possíveis. Entretanto, neste problema, desejamos formar senhas ordenadas de somente 4 elementos. Assim, ao considerar 10 fatorial, estamos incluindo também as permutações dos outros 6 algarismos que não devem participar da senha. Para corrigir este excesso, divide-se por 10 menos 4 fatorial, que corresponde ao número de maneiras de ordenar os 6 algarismos excedentes. E isto é tudo para o exercício número 2. Vamos agora ao exercício número 3. Exercício número 3. Uma pessoa possui uma biblioteca pessoal composta por 70 livros distintos, sendo 20 livros de matemática, 40 romances e 10 livros de física. Deseja-se montar uma estante com 30 livros em que cada uma das 3 categorias esteja representada por exatamente 10 livros.
os quais devem estar sempre juntos para facilitar a identificação. Determine o número de maneiras possíveis de organizar esta estante. Esta é a questão. Vamos à sua solução. A partir do enunciado, identifica-se que o problema envolve diferentes estruturas combinatórias para cada categoria de livros. Para os livros de matemática, deve-se escolher e ordenar 10 entre os 20 possíveis, o que configura um arranjo de 20 elementos tomados 10 a 10. Assim, para a categoria matemática, teremos o arranjo de 20 livros tomados 10 a 10, que será igual a 20 fatorial dividido por 20 menos 10 fatorial, que é igual a 20 fatorial dividido por 10 fatorial. Isto para a categoria matemática. De forma semelhante, para os romances, escolhem-se e ordenam-se 10 entre os 40 disponíveis, resultando em, para os romances, temos o arranjo de 40 tomados 10 a 10, que será igual a 40 fatorial dividido por 40 menos 10 fatorial, que é igual a 40 fatorial dividido por 30 fatorial. Isto para os romances. Já para os livros de física, como há exatamente 10 livros e 10 posições a serem preenchidas, trata-se de uma permutação simples. Para os livros de física, será somente 10 fatorial. Além disso, como os livros de cada categoria devem permanecer juntos, podemos considerar cada conjunto como um bloco. Esses 3 blocos podem ser organizados entre si de diferentes maneiras. Podemos ter matemática, física e romance, romance, matemática e física, matemática, romance, física, física, romance, matemática. Teremos assim 3 fatorial possibilidades igual a 6 maneiras diferentes se considerarmos o conjunto de livros de matemática, o conjunto de livros de física e o conjunto de romances como um bloco e ordenarmos estes livros de formas diferentes na estante. Assim, o número total de maneiras de organizar a estante é dado por o total será igual a 20 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 40 fatorial dividido por 30 fatorial vezes 10 fatorial vezes 3 fatorial, que é um número muito grande, e esta é a quantidade de maneiras que a pessoa tem de organizar a sua estante segundo este critério aqui. E isto é tudo para o exercício número 3. Vamos agora ao exercício número 4. Exercício número 4. Quantas sequências de 4 dígitos distintos podem ser formadas com os algarismos de 0 a 9, tais que o primeiro dígito não seja o 0 e o último dígito seja par?
esta é a questão. Vamos à sua solução. Inicialmente, é necessário compreender as restrições impostas pelo problema. O primeiro dígito não pode ser 0 e o último dígito deve ser par. Além disso, os 4 dígitos devem ser distintos. Dividiremos a resolução em 2 casos para facilitar a compreensão. Primeiro caso, quando o último dígito é 0. Como o 0 está fixado na última posição, restam 9 algarismos possíveis, de 1 a 9, para preencher as 3 primeiras posições, sem repetição. Para a primeira posição, há 9 possibilidades. Veja que temos 9 possibilidades para esta posição, a primeira posição. Como um já foi usado aqui, teremos 8 possibilidades para a segunda posição. Como 2 já foram usados e não podemos repetir, teremos 7 possibilidades para a terceira posição. Assim, o total de sequências terminando em 0 é, fazendo esta multiplicação, 9 vezes 8 vezes 7 é igual a 504. Isto quando o 0 está fixado na última posição. No segundo caso, o último dígito deve ser par e diferente de 0. Os algarismos pares disponíveis para a última posição são 2, 4, 6 e 8, totalizando 4 possibilidades. Vamos fixar um dos algarismos pares na última posição e usar os outros 9 para preencher as 3 primeiras posições. Para a primeira posição, temos 8 possibilidades. Por que 8? Porque um dos pares já está fixado e o 0 não pode entrar na primeira posição. Para a segunda posição, temos 8 possibilidades. Porque aqui retiramos este par que está fixado, retiramos esse que já foi usado e aqui acrescentamos o 0, porque o 0 pode entrar aqui. Ele não pode entrar na primeira posição porque foi uma exigência do problema. Para a terceira posição restam 7 possibilidades. Por quê? Um já foi fixado aqui, outro foi usado aqui e outro foi usado aqui. 10 menos 3 é 7. Temos 7 possibilidades para a terceira posição. Deste modo, para o segundo caso, o número de sequência será 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4, que é igual a 1792. Isto para o segundo caso apenas. Por fim, a quantidade total de sequências é o total será igual a 504 mais 1792, que é igual a 2296 sequências diferentes. Exercício número 5. A prefeitura de uma cidade deseja enviar uma delegação composta por 4 pessoas para representar o município em uma assembleia estadual que reunirá representantes de todos os municípios do estado.
Nesta delegação, os funcionários da prefeitura exercerão as funções de coordenador, relator, tesoureiro e secretário. 10 funcionários da prefeitura se disponibilizaram para esse serviço e todos estão aptos a exercer qualquer uma dessas funções. Nestas condições, determine quantas delegações distintas de 4 pessoas podem ser formadas a partir dos 10 funcionários disponíveis. Esta é a questão. Vamos à sua solução. A partir das informações fornecidas pelo enunciado, entendemos que a delegação deve ser composta por 4 pessoas distintas, escolhida dentre os 10 funcionários disponíveis, sendo que cada um exercerá uma função específica: coordenador, relator, tesoureiro e secretário. Observa-se que todos os funcionários estão aptos a exercer qualquer função e que nenhuma pessoa pode ocupar mais de um cargo ao mesmo tempo. Além disso, como as funções são distintas, a ordem de atribuição dos cargos é relevante. Inicialmente, escolhe-se o coordenador, e para tanto há 10 possibilidades. Em seguida, para o cargo de relator, restam 9 possibilidades, pois uma pessoa já foi escolhida. Para o cargo de tesoureiro, há 8 possibilidades, e por fim, para o cargo de secretário, restam 7 possibilidades. Veja que inicialmente temos 10 possibilidades. Como um já foi escolhido aqui, para o segundo cargo, o cargo de relator, teremos 9 pessoas. Como 2 já foram escolhidas, para o cargo de tesoureiro, teremos 8 possibilidades. E como 3 pessoas já estão participando, 10 menos 3 é 7. Teremos 7 possibilidades para o cargo de secretário. Multiplicando, encontramos o valor 5.040, e este é o número de delegações que esta prefeitura poderá formar. Observe que este resultado é equivalente ao arranjo de 10 termos tomados 4 a 4, isto é, 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial, que é igual a 10 fatorial dividido por 6 fatorial. Desenvolvendo, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial, que é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 igual a 5.040. Nós não estamos impondo que este exercício deve ser resolvido por arranjo. Nós estamos entendendo que a resolução do problema é semelhante, ela se equivale a um arranjo de 10 termos tomados 4 a 4. Assim, a resolução do problema é igual, é equivalente ao arranjo. Então, nós podemos também usar a fórmula de arranjo para resolver o problema. Nós não estamos impondo que seja feito assim. Nós estamos simplesmente identificando que a resolução do problema se equivale à aplicação da fórmula do arranjo. Tudo bem? Exercício número 6. A prefeitura de uma cidade deseja enviar uma delegação composta por 4 pessoas para representar o município em uma assembleia estadual que reunirá representantes de todos os municípios do estado.
não havendo função específica para cada participante da delegação, além da mera presença na Assembleia Estadual. 10 funcionários da Prefeitura se disponibilizaram para este serviço. Nestas condições, determine quantas delegações distintas de 4 pessoas podem ser formadas a partir dos 10 funcionários disponíveis. Esta é a questão. Vamos à sua solução. Observe que esta questão é extremamente semelhante à questão anterior, mas há uma diferença fundamental que altera o resultado. Nesta questão, a função exercida por cada membro da delegação não é relevante. Assim, a delegação ABCD é igual à delegação DCBA. Deste modo, devemos descontar as repetições. Assim, como no exercício anterior, haverá 5.040 possibilidades de delegações para os 4 membros escolhidos entre os 10 disponíveis. Contudo, devemos dividir este número por 4 fatorial para descontar as repetições do tipo ABCD, BACD, ABDC, BADC e etc. No exercício anterior, nós vimos que o resultado era dado pelo arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4, que é igual a 5.040. Adicionalmente, neste exercício aqui, devemos dividir a fórmula do arranjo pelo número de repetições e encontramos a fórmula das combinações. Veja que a partir da fórmula do arranjo, o arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4 é igual a 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial. Nós encontramos a solução para este problema. Contudo, devemos descontar estas repetições. Então, dividimos a fórmula do arranjo por 4 fatorial. E isto é a combinação de 10 elementos tomados 4 a 4. A combinação, ela é o arranjo em que nós descontamos as repetições de elementos de sequências semelhantes, de sequências iguais. Veja que no exercício anterior haviam cargos secretário, tesoureiro, então uma pessoa poderia ser secretário numa sequência e tesoureiro numa outra sequência. Aqui não, aqui a pessoa não tem cargo, ela simplesmente é convidada a fazer presença nesta equipe. Então, se ela é escolhida primeiro ou por último, ou pela terceira posição ou na segunda posição, tanto faz. Todas estas equipes são as mesmas, onde eu sou escolhido primeiro ou onde eu sou escolhido depois. Assim, devemos remover todas essas repetições e fazemos isso dividindo por 4 fatorial neste problema. E isto é igual à combinação de 10 elementos tomados 4 a 4. A combinação de 10 elementos tomados 4 a 4 é igual a 10 fatorial dividido por 6 fatorial, 4 fatorial, que é igual a 210 equipes. Veja, é muito importante concluir isso. Não estamos impondo que deve ser resolvido por combinação. Estamos concluindo que a resolução deste problema é equivalente à aplicação da fórmula de combinação.
nós primeiramente entendemos o exercício número 5, onde haviam cargos e a posição da pessoa, quer seja como tesoureiro ou secretário, era relevante. Aqui a posição da pessoa não é relevante. Assim, haverá diversas repetições da mesma equipe. Devemos remover estas repetições. E é por isso que dividimos por 4 fatorial. Quando fazemos isso, saímos da fórmula do arranjo e entramos na fórmula da combinação e encontramos para este exercício 210 equipes que podem ser formadas, 210 delegações. E isto é tudo para o exercício número 6. Vamos ao exercício número 7. Exercício número 7. Deseja-se formar uma comissão de 5 pessoas a partir de um grupo de 12 pessoas para representar uma empresa em um congresso. Contudo, devido a um divórcio, Lucas e Ana pediram para não participar juntos. Quantas comissões podem ser formadas? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Observa-se que, como não há distinção de funções entre os membros da comissão, a ordem de escolha não é relevante. Isto é, uma comissão formada por A, B, C, D e E é a mesma comissão formada por E, D, C, B e A. Além disso, como N é igual a 12 e K é igual a 5, trata-se de um problema de combinação. A estratégia consiste em calcular o número de comissões possíveis e, em seguida, subtrair os casos indesejados, em que Lucas e Ana participam simultaneamente. O primeiro passo consiste no cálculo do número total de comissões possíveis. O número de comissões de 5 pessoas formadas a partir de 12 pessoas é a combinação de 12 pessoas tomadas 5 a 5, que é igual a 12 fatorial dividido por 12 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial, que é igual a 12 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 5 fatorial, que é igual a 792. Veja que este é um caso de combinação, porque a ordem não é relevante, ou seja, esta comissão é igual a esta. Isto equivale ao arranjo de 12 pessoas tomadas 5 a 5, que é igual a 12 fatorial dividido por 12 menos 5 fatorial. Porém, devemos dividir o arranjo por 5 fatorial. 5 fatorial. Por quê? Porque em arranjo nós trabalhávamos com posições fixas. A era diretor, B era motorista, C era secretário. E estas posições eram ocupadas de forma fixa. Aqui, em combinação, não importa o que o A vai fazer, o que o B vai fazer, ou se ele é escolhido primeiro, ou se ele é escolhido por último. Importa somente a presença das pessoas. Assim, esta formação, esta comissão, é exatamente igual a esta comissão aqui. Porém, no caso de arranjo, quando A é diretor, é diferente da comissão em que A é secretário. Por isso que em arranjo é diferente. Em combinação não é. Em combinação, esta sequência é exatamente igual a esta sequência. Por isso devemos descontar as repetições. E fazemos isso dividindo por 5 fatorial,
E isto aqui é igual à combinação de 12 tomados 5 a 5. E este é o primeiro passo. O segundo passo consiste no cálculo dos casos indesejados, aqueles em que Lucas e Ana estão juntos. Fixando Lucas e Ana em duas das posições, restam 10 pessoas para ocupar as 3 posições restantes da comissão. Assim, o número de comissões em que Lucas e Ana estão juntos é a combinação de 10 elementos tomados 3 a 3, que é igual a 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial, que é igual a 10 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 3 fatorial, que é igual a 120 comissões possíveis. O resultado final será a subtração dos casos indesejados do total de casos, ou seja, o total desejado é igual ao total 792. Este total aqui inclui os casos indesejados, menos, devemos remover os casos indesejados, 120, e isto é igual a 672 comissões. Deste modo, o número de comissões nas quais Lucas e Ana não participam juntos é 672. Isto é tudo para o exercício número 7. E isto é tudo para este vídeo, meus amigos. Espero que tenham gostado e aprendido com esta aula. O meu nome é Rafael, eu sou professor. Caso queiram agendar uma aula comigo, usem o telefone do meu WhatsApp. Tchau!